Adalgisa. Minha fonte é SI. Uau! Trabalho com derivatização. Te entendo. Meu interferente sai junto com o meu composto. Tá. Vamos lá. Que mundo ótimo, hein? Se você estiver trabalhando com metano, tá? Porque aí no caso da ionização química para GC, e é GCMS-MS, acho, né? A ionização química para GCMS-MS, você pode trabalhar com metano no modo positivo ou negativo, ou amônia no modo negativo. Que a amônia no modo negativo é aquela coisa sensacional. É sensível, é bem legal, tá? A ideia da gente usar a fonte de ionização química é tirar aquela braveza do impacto de elétrons, né? Porque aí a parte de elétrons vem querendo ionizar todo mundo e às vezes o composto ele é meio sensível. Você precisa bater um papo antes. Então a ideia da ionização química, você ioniza primeiro a amônia transfere a carga bonitinho e ioniza a molécula de interesse. Eu acho que eu sei qual é essa aplicação, viu, dona Dalgisa? E aí o que acontece? Você conseguiu identificar o interferente? É o primeiro ponto que a gente precisa ver. Esse interferente é o quê? Tá? Esse é o primeiro ponto. E aí eu tenho dois modos de você tentar eliminar esse interferente. Primeiro, na rota de preparo. Então você identificou o interferente, ó, o cara é um carinha parecido aqui, eu identifiquei ele bonitão, e aí eu fui para a rota de preparo. Na rota de preparo eu incremento cartuchos tipo extração em fase sólida, né? Eu incremento uma etapa a mais para ver se esse cara sai, né? Enfim, ou você vai para o preparo, ou se não tiver alternativa, o cara é um isômero, ou ele é um fragmento de alguém que tá lá. Isso às vezes acontece, tá? Isso às vezes acontece. Você tem um material que você trabalha, tem um surfactante, tem um PPG, tem qualquer coisa que enche o saco ali, de repente ele nem é, no caso do GCMS, ele nem é o isômero daquele analito, né? Mas ele fragmenta ali, né? Então um dos fragmentos desse cara interfere na massa do seu analito ali, tá? Verifica isso também, que aí é o uso de contaminante, né? O problema de contaminante em rota, em solvente, enfim, tá? Isso é outra coisa que dá para verificar. O terceiro passo que dá para você ver, se for um cara chatão desse jeito, que tem a mesma massa que o seu analito de interesse, tá? Você pode ir por duas vias aí. E aí, volta uma casinha. Vamos para cromatografia. Tá? Vamos para cromatografia. Porque a gente vai tentar separar e vamos usar a força do cara que está efenado, da técnica que está efenada no massa, né? Já que o massa não conseguiu distinguir essas duas massas, tá? E é um massa unitário, né? O GCMS e o MS-MS são massas, espectrômetros de massa com uma unidade, né? Tá? Então, aí a gente vai para a cromatografia. Se a gente vai para a cromatografia, você precisa melhorar ou alterar a rampa de separação do seu GC, melhorar ou alterar o liner de injeção. Às vezes acontece, porque é como a amostra está entrando, de repente você consegue eliminar ele lá, tá? Alterar, enfim, alterar a rampa para a gente ver se a gente espaça ele do interferente, tá? Em último caso, não tem jeito, pode-se trabalhar com a cromatografia bidimensional. Bidimensional é muito pesado aqui. Na verdade, você pode trabalhar com uma cromatografia com duas colunas de polaridades distintas, tá? Então você faz lá o hard cutting, que o pessoal chama, né? Você faz o corte, né? Espera sair bonitinho aí todo mundo, aliás, espera sair o seu analito de interesse. Quando, na janelinha do seu analito de interesse que estiver saindo na primeira coluna, corta aquele pedaço, manda para a segunda coluna, e a segunda coluna tem que ter a resolução para separar esse seu interferente, tá? Se for a aplicação que você está fazendo, que eu acho que olha, é muito bom esse sistema, tá? Ter esses dois tipos de coluna. Tem a parte, benefício e compromisso. O benefício é que
talvez ele consiga separar bastante essa parte, tá? O nosso compromisso é que aquele forno fique parecendo um ninho de rato. Então aí para trocar a coluna precisa... Ai. Bárbara, em relação à matriz, sou feliz e não sei. Você é feliz e não aproveita. Legal, Dalgisa. Sim, metano negativo. Joia, então tamo indo. Uma coisa também que dá para melhorar é você trabalhar com amônia, tá? Troca o metano por amônia. Talvez a gente consiga melhorar alguma coisa nesse sentido, mas vamos para a parte das colunas, tá? Sim, ultra inerte, os caminhos sempre ultra inerte, né, para ter o problema, etc, para não ter problema. O UI, gente, o UI é certificado, tá? Não adianta você trabalhar com uma coluna que não é ultra inerte e um liner que é ultra inerte. Tem que ter tudo ultra inerte, por favor. E realmente a gente vê que tem uma resposta diferentona lá, tá? Tudo bem, Adalgisa? Você consegue trocar por amônia? Recomendo, tá? A última aqui no série da primeira, hein? Mas isso é bom. Adoro essas perguntas. Tá tão bom essa live. Ai. Pra parte farmacêutica, né? O pessoal... O GCMS ainda é um cara tímido em farmacêutica, né? Muito tímido, né? O povo tá tentando fazer a parte... Tentando não, desculpa, gente. O pessoal faz extraíveis e lixiviáveis, que eu acho nomes maravilhosos, palavras bem sonoras, e é uma parte importante dentro do universo que eles trabalham, né? Porém, tem uma areazinha que o GCMS vai muito bem na parte de farma, que é a RDC 105. Então, estamos no Brasil, trabalhamos com vários extratos vegetais, somos muito felizes, temos uma flora maravilhosa de pesquisa, porém, se você cultiva, tem pesticida, certo? Ou, pelo menos, se você quer ter uma rentabilidade melhor, etc., vai ter que usar um defensivo ali agrícola, né? Como é que tem que chamar agora? Agrodefensivo fitossanitário, né? Enfim. Aí você coloca lá, tal, bonitinho, e eu preciso controlar. Então, quem tem que fazer RDC 105 precisa de um GCMS-MS, tá, gente? Precisa para fazer toda aquela gama de compostos exigidos ali na RDC 105, tá? Isso é bem importante. Inclusive, a gente oferece serviço, quem quiser e quem estiver precisando, entra aí no nosso direct, manda mensagenzinha que a gente dá toda a assessoria, tá bom? Coloquei aqui os compostos que você, na segunda pergunta, que você quer analisar, são da classe dos voláteis ou semivoláteis? A maioria aqui conversou de semivolátil. Se o seu universo, novamente, for semivoláteis, com matrizes complexas, gente, não tem nem que pensar, vai no GC massa-massa, tá? Semivoláteis com matrizes complexas, a gente vai para GC massa-massa, tá? Agora, se o universo é VOC, e a gente já conversou, tem uma característica interessante, tá? Olha, eu comentei do VOC, que sobra sinal, e ele trabalha em scan e trabalha com a NIST. Legal. Adalgisa, não sei se tem sisteminha, normalmente tem duas colunas, desculpa aqui, gente, peraí que eu mudar para amônia seria a última tentativa. Começar pelo corte da coluna é uma boa dica, joia. O corte da coluna é aquele dispositivo que corta o fluxo, tá, gente? Tá? Não é corte a coluna no meio, tá? É só que você faz um cortezinho, tira o pico e manda para uma segunda coluna. Isso tá tudo conectado bonitinho dentro do equipamento. E a amônia melhora bastante a sensibilidade, tá? Talvez a gente consiga resolver aí. Mas cuidado, quando é interferente desse jeito aí, que é isômeros e tal, capricha aí na cromatografia, tá bom? Eu tava falando que, olha que interessante, o GCMS, ele tem a força dele na biblioteca, no FullScan, né? E ele vai super bem. Quando você pega um triplo, um GC massa-massa, para fazer FullScan, gente, é um FullScan ok, tudo bem? Mas não é um FullScan de single quadrupolo. Vocês sabem por quê? Na estrutura do equipamento, o single quadrupolo, o quadrupolo ele é maior.
Quando a gente pensa, a gente fala, pô, um triplo, então é 2 daqueles grandão mais a célula de colisão no meio, né? Não. No caso do GC massa-massa, os quadrupolos eles são reduzidos. Justamente porque a função dele não é ser full scan, é ser um equipamento sniper, né? Alvo, foco, MRM, SRM, tá? É essa a diferença. E aí, por exemplo, se a gente bota um GC massa-massa para fazer VOC, vai sair, mas o full scan, entendeu? O full scan não vai ser aquele super full scan que você está acostumado aí no single quadrupolar. É por isso que a gente separa dessa forma. A terceira pergunta que a gente fez sobre fontes de ionização. Olha que legal. Existem algumas fontes de ionização. A gente deu a opção aqui a impacto de elétrons, que é a EI, tá? Lembra? Martelão do Thor. Bateu na molécula. Gente, tem um gráfico muito legal, que ela vai bem com moléculas até mais ou menos 300 e qualquer coisa, quase 400. Depois ela vai caindo. Em 700 Daltons, sobra mais nada, só fragmento, tá? Essa é o impacto de elétrons. A segunda é a ionização química. Aqui a Dalgisa trabalha com ionização química, pode ser com metano, no modo positivo ou negativo, ou pode ser com amônia. A ionização química, ela, no modo negativo, ela lembra os antigos, né? Para quem aí tem um pouquinho mais de tempo de estrada, um tal de captura de elétrons, um detetorzinho específico. Enfim, né? Vamos falar da modernidade. Enfim, mas essa é a ideia. E a ionização química é muito boa para esses compostos aí, chatão, que precisa de limite muito baixo. E a Dalgisa, eu acho que eu sei qual que é o seu. A terceira aqui foi a APGC. Alguém já ouviu falar de APGC? A APGC é uma interface interessante, né? Ela é baseada na APCI, é uma ionização química APCI, voltada à cromatografia a gás, tá? Qual que é a parte legal da APGC? Virei com meu filho. A APGC ela preserva o íon molecular, gente. Né? Lembra? A impacto de elétrons, ela espatifa, ela quebra tudo e joga isso para uma biblioteca. Imagina você conseguir preservar esse íon molecular. Então, você muda a filosofia na cromatografia a gás. Você preserva o íon molecular, né, com pouca fragmentação. Hoje é o contrário, a gente quer muita fragmentação. Quanto mais fragmento, melhor para a biblioteca. Para dar o match, certo? Para dar o match, né? Quando dá match é bom, dá coincidência e tal, não sei o que, tantos por cento. E a quarta é uma interface que eu trabalhei pouco, tá? Na verdade, teve um início de processo aí aqui por um fornecedor, na época eu trabalhava no fornecedor, e a gente trabalhou bem pouquinho com ela, em termos de divulgação, etc, que aqui a gente usa o nome de Code AI, que na verdade é um impacto de elétrons a frio. Olha, gente, não é temperatura, não tem nada a ver, tá? O que acontece é que ela continua sendo um impacto de elétrons, o martelo do Thor, mas tem um momento lá que ela preserva o íon molecular. Olha que legal. Então, além dos fragmentos, você tem o íon molecular para trabalhar. Quem quiser saber mais desse tipo de interface, pode entrar no site do professor Aviv Amirav, de Israel, professor Aviv Amirav. Tive já uma história com ele num congresso, bem interessante. Mas o cara é muito bom, ele fez um monte de coisa. Entra lá que tem mais informações sobre essa fonte, tá? E ela é compatível com qualquer instrumento. A quarta pergunta eu coloquei aqui. Em GCMS, qual a função de aquisição você mais trabalha? Scan ou SIM? Bom, gente, aqui a gente teve um negócio equilibrado, tá? Quando a gente está no single quadrupolo, normalmente a gente opta mais pela parte do scan. O que a gente precisa entender é que quando você decide para a espectrometria de massa, você precisa identificar o seu composto. Ponto 1. Depois, confirmar o seu composto. Ponto 2. Depois, quantificar o seu composto, certo? Primeiro você identifica, depois você confirma, depois você quantifica. Tudo bem? O que acontece hoje entre o scan e o SIM é que você tem uma diferença de sensibilidade muito grande. O scan ele vai fazendo a varredura, então ele não tem tempo para olhar para o composto que você está querendo que saia,
né? O sim não. O sim você pega a sua mira ali e olha aquele composto e fala, é este aqui que eu quero. Então a gente trabalha dessa forma. O sim ele é mais sensível. Gente, benefício e compromisso, vamos lá. Quando eu estou trabalhando com scan, eu tenho o benefício de ter toda a parte do espectro, todos os fragmentos que eu jogo na NIST. Então eu identifico ele pelo espectro da NIST e acabo confirmando ele pelo espectro da NIST. Tudo bem? Ok, quantificamos. Quando eu estou no sim, eu não quero ver todos aqueles fragmentos, eu só quero saber o fragmento daquele cara, né, do meu alvo. E aí o que acontece? No sim, você consegue confirmar com os fragmentos, mas a identificação fica com quem? Com o tempo de retenção. Então voltou para trás na cromatografia, tá? Então quando eu trabalho no sim, eu tenho tempo... a Tati fala assim, né? Ela fala, isso aqui é fica banguelo, fica faltando fragmento ali. Então a gente identifica pelo tempo de retenção, confirma pelo sim, né? Pelos fragmentos aí banguelo que a gente fala, tá? E faz a quantificação. O que acontece hoje, os equipamentos eles dão uma habilidade de você fazer sim full scan durante o pico, né? Pega um dado, vai para o sim, pega outro dado, vai para o full scan. E aí você consegue confirmar com o full scan, ter mais ferramentas de confirmação daquele composto, tá? Daquele composto. A única coisa é que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se você estiver trabalhando corrida rápida, eu já tive experiência na pele, inclusive com essas meninas aí, né? Que um canal influencia no outro, tá? Um canal influencia no outro. Então, dependendo se você usar o full scan, dependendo da janela, o sim scan simultâneo, que acontece sequencialmente, você vai ter perda de sinal de algum dos sinais. Outro ponto, o sim, ele é legal você fazer fatiado, digamos assim, os tempos, né? Você dá descanso para o quadrupolo, ao invés de você abrir todos os canais, tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes tem métodos de sim que dá um trabalho grandão, né? Que você coloca um por um ali, né? As transições, e ele sai da janela. E aí você fala, poxa vida, não tenho composto na minha amostra. Na verdade, você teve uma variação cromatográfica, lembra que no sim o ID é por cromatografia, no tempo de retenção, a retenção saiu da janela de detecção, perdeu, tá? Perdeu. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso, tá? O FISCAN acaba sendo mais prático quando a gente fala de single quadrupolo. 5. Em GC massa-massa, quantas transições em MRM você trabalha? Aqui tem conversa, hein, gente? Tem conversa e tem tempo para conversar. Quando a gente entra em espectrometria de massas, a gente tem aquela coisa que, olha, quanto mais transições, melhor. Certo? De certa forma, sim. Mas será que eu preciso de tudo isso de transição? Tá? Porque se você assumir várias transições ali, às vezes o pessoal esquece da parte analítica, né? Que é você checar com o padrão de controle de sua curva, né? Checar o tempo de retenção, fazer a amostra fortificada, toda aquela parte que a Tati traz pra gente, né? O pessoal esquece e fica focado nas transições. E aí fica aquela guerra. O meu dá 20 transição, o meu dá 42 transição, o meu dá 65 transição. Nossa, que ótimo. Só que se você não fizer a prévia, se você não fizer o planejamento do início do processo da análise, pode fazer 150 mil transição, tá? Para confirmar aquele composto. Mas você tem que ter os controles da sua análise, tá? Então, o que a gente faz hoje? No mínimo, duas transições para GC-MS, certo? Uma transição a gente chama de quantificador, a outra transição a gente chama de qualificador, ok? Então, o quantificador, normalmente, eu quero sensibilidade, certo? Normalmente, eu pego a transição que ele me dá maior sinal. E o qualificador, a segunda transição que ele me dá maior sinal. E controla a proporção de um e do outro para não confundir com possíveis interferentes de matriz, né? Então, a gente trabalha aqui, no mínimo, duas transições. Um qualificador e um quantificador. Ah, Fábio, quero pôr 2 qualificadores. Excelente. Se a sua molécula permite, porque tem molécula que não permite, né?
Aí a gente tem que se virar ali e trabalhar com o pai, enfim. Tem uma outra situação que dá pra gente trabalhar, tá? Mas no mínimo 2. Um quantificador, um qualificador, seja feliz, certo? Faz teste de branco, teste de matriz, cheque de curva, se precisar, a curva na matriz, com matriz isenta, etc, etc, etc. Então, sempre lembre-se que não adianta o pessoal fornecer aí uma listinha, às vezes vem até um banco de dados, né, com, o meu faz 852 transição, legal. Mas você tem que fazer o cheque, ok? Para te dar segurança, para ter aquela coisa que é a resposta final que a gente quer, o meu resultado está sob controle, seguro, e eu vou reportar porque eu tenho certeza que é esse bichão aqui, tá? Principalmente quando o resultado dá diferente do que a gente espera. Nossa, GCMS é sensacional, né? A gente falou muito aqui da parte do espectrômetro de massa, mas não esquece que tem um GC do outro lado, né, gente? Tem um GC do outro lado e a gente precisa sempre lembrar que tem uma cromatografia. Às vezes a gente fala assim, não, ó, o massa separa. Sim, o massa ele vai separar, né? Mas em algumas situações ele não consegue. O que eu faço? Volta sempre para a cromatografia. Sempre a cromatografia tá lá para te ajudar. Lembre-se que são 2 técnicas de separação. Se são 2 técnicas de separação, você precisa pegar o máximo das 2, né? É um equipamento, ambos, né? São equipamentos extremamente sensíveis, tá? Hoje acho que não tem mais, mas quando eu comecei na área, né, e o massa era novo, o pessoal ainda tinha uma restrição sobre quantificação, né, em GCMS. E hoje todo mundo sabe que ele é super quantificável, né, atinge limites aí super baixos, sempre lembrando, depende do branco do seu laboratório, né, porque não adianta o equipamento pegar um ppq, né, PQP, se aí você tem um branco do laboratório que é um ppb, que a gente não consegue baixar por interferentes do próprio ambiente, tá? Esse é um ponto interessante. E outra coisa, sempre quando vocês forem trabalhar com resíduo, ainda mais em qualquer espectrômetro de massa, qualquer um, CPMS, GCMS, LCM, qualquer um, lembre-se sempre de tentar o máximo possível trabalhar com padrões internos, certo? Que são os padrões deuterados, que é o mesmo composto com ele deuterado. Porque isso altera muito a precisão do seu método, principalmente nos pontos baixos de curva de calibração, tá? Se você entrar para essa parte, não se esqueça dos padrões deuterados, para garantir a precisão do seu método, tá? E se você quiser controlar o preparo de amostras, os surrogates que a gente coloca lá no começo. Gente, muito legal. Adorei isso aqui. Aliás, eu adoro. Por favor, se você tiver alguma questão, alguma pergunta, Adalgisa, se precisar de alguma força aí, pode contar com a gente, tá? Manda no direct. Fábio, tive vergonha de perguntar no dia. Não tem problema, manda no direct que a gente responde, né? Sempre as meninas, as nossas TZFers, estão prontas para atender vocês, tá? Fábio, tô com dúvida aqui se eu compro um GCMS, um GCMS-MS. Qual os fabricantes você me indica? Ou qual que você acha mais interessante eu comprar? Por favor, entre em contato com a gente que a gente dá uma força, tá? A gente dá uma ajuda nesse sentido. Novamente, estamos retomando todas as nossas atividades, graças a Deus, tá? Quem precisar do telefone do Fernandão, e o Fernandão trabalha com os caras... É uns equipamentos bons, viu, gente? É uns equipamentos bruto, bem bruto, tá? A gente recomenda. Com certeza a gente recomenda, porque é bem bruto. Aí vocês me falam, mandando direct, eu mando contato pro Fernandão. O Fernandão entra em contato com vocês, tá? Mesmo de onde ele está. Gente, a gente está retomando os atendimentos em company, tá? A gente sabe das dificuldades e das novas adaptações que a gente vai precisar. A TZF está cumprindo certinho todas as recomendações que são feitas pela OMS, né? Então, já estamos a todo vapor, tá? Se vocês precisarem de capacitação dentro da empresa, Fábio, eu queria que você viesse aqui
que a nossa capacitação tem um modelinho de mentoria, que a gente trabalha no seu universo, né, com as suas dúvidas em cima dos seus métodos, pode mandar, tá? Tanto capacitação como auditoria, que a gente está abrindo o cronograma já para o segundo semestre. Pode contar com a gente. Eu queria agradecer cada um que está participando, que vem ajudando a gente dar continuidade, tá? Peço também a opinião de vocês. Veio com uma proposta de uma dobradinha, espero que vocês tenham gostado, tá? Sugestões, comentários, temas para as lives, manda no direct pra gente, por favor, que a gente faz uma live para vocês, tá bom? Então, um abração para todo mundo, mantenham-se seguros, tá? E vamos para frente, tá bom? Tchau, tchau.